Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, aproveitando esse tempo, já que a gente não tem aula presencial, para que nós possamos aí continuar com o nosso conteúdo. Tenho certeza que você tem acompanhado as aulas aí do Centro de Mídias, então essas aulas são complementares, já que o nosso conteúdo é extenso e nós estamos tendo aí praticamente uma aula no Centro de Mídias por semana, Então, principalmente você, aluno do terceiro ano do ensino médio, que está pensando aí no Enem, tantas coisas, então nosso conteúdo tem que seguir, certo? Então vamos lá, a primeira aula que nós tivemos aí, a distância que eu gravei foi a respeito do reino, o reino Monera, das bactérias, e agora nós vamos para o próximo reino, Então é o reino do protista ou protoctista, então das duas formas está correto. Então nós vamos ver quem faz parte desse grupo, quais são os seres vivos que fazem parte e as características deles. Vamos lá. Então o reino protista, ele tem algo que especifica eles. Então quando a gente falava lá do reino Monera, o reino Monera, que é das bactérias, então são seres unicelulares e seres aí que bem simples. Então a gente falou a respeito das características. Está em dúvida, veja lá a nossa aula, veja lá. Mas agora dos seres protistas ou protoctistas, uma das características que eu vou colocar aqui para vocês é a principal, que difere já, que eles são eucariontes, Então aqueles indivíduos lá do reino Monera eram procariontes, células simples, sem núcleo organizado. Agora nós estamos falando dos primeiros seres eucariontes, possuem o núcleo organizado. Então aí já difere. Por que o protista não está lá no reino Monera? Reino Monera, procarionte, reino protista, eucariontes. Diferença. Bom, vamos lá. Temos dois tipos de representantes principais. Então divide em dois. Então reino protista, característica que determina e diferencia tudo, eucarionte, diferencia do reino Monera. Dois indivíduos, quem são? Então as algas, que vai fazer parte, e os protozoários, por isso protista, protozoário. Vamos lá. Então nas algas, antes eu coloquei aqui uma célula eucarionte, desculpa. Vou colocar também, dar uma olhadinha nessa célula eucarionte 3D que eu coloquei para vocês agora. Agora sim, vamos lá para as algas. Então, as algas, Então, qual a característica, Então, as algas, elas vão ser, elas podem ser uni- ou pluricelular, porque existem algas microscópicas e algas macroscópicas, grandes, que a gente consegue ver com os nossos olhos. Elas são eucariontes e características, são autótrofas, ou seja, fabricam o seu próprio alimento. Coloquei aqui uma foto. Essa primeira foto que você vê é de alga macroscópica, e essa aqui seria tipos de algas microscópicas. Bom, característica simples aí dos protozoários. Então os protozoários são seres, no caso também eucariontes, unicelular, então não são pluri, diferente das algas que também pode ser pluricelular além de uni. Elas são unicelulares, mas eles não fabricam seu alimento, então eles são chamados de heterótrofos. Então dois tipos aí de protozoários que a gente vai ver mais à frente. Vamos lá. Vamos então se aprofundar um pouquinho a respeito das algas. Então as algas, elas vão ter tecido de reserva, elas vão ter pigmentos fotossintetizantes, então vão realizar fotossíntese. E aí muitas dúvidas, mas por que não está no reino vegetal? Por causa da simplicidade, por causa que para se tornar uma planta, lembrando da questão de evolução que a gente vai ver no terceiro bimestre, a vida surgiu na água, e sim, as algas, elas têm um ancestral comum de plantas, então a gente vê isso, só que existem diferenças aí que são da simplicidade de pigmentos, que é algo mais complexo, não dá pra gente falar aqui, mas quem sabe um dia a gente consiga conversar sobre isso. Então as algas estão, devido à sua simplicidade celular e várias outras coisas, questão de organelas e muitas situações. Mas ela vai ter pigmentos fotossintetizantes, vai ter o tecido de reserva, que a gente está vendo aí,
uni ou pluri, e macroscópica ou microscópica. Vamos ver alguns tipos agora. Antes, porém, desculpa, a reprodução. Então, a reprodução, colocando aqui, reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Então, de maneira simples, a primeira que eu coloco aí é uma divisão, né, chamada divisão binária, que a célula se divide em dois, isso é assexuado. Também essa, que é assexuada, que é chamada de zoósporo, né, que é tipo um brotamento que ocorre, e a assexuada, que seria a troca de material genético, ciclo haplobionte. Então você consegue observar aí o que seria essa mistura, né? E lembrando, quando a gente fala de reprodução, pensando em conceito biológico, a reprodução sexuada ela leva uma vantagem devido à variabilidade genética, porque pensa comigo, e é importante porque eu já vi muitas perguntas de vestibular nesse sentido. Uma das coisas que favorecem a vida e a espécie perdurar por muito tempo é aquilo que a gente chama, o conceito em biologia de variabilidade genética. Quanto mais indivíduos diferentes da mesma espécie, com variedades genéticas diferentes, é mais fácil eles se adaptarem a ambientes diferentes e numa situação de emergência, alguma coisa nesse sentido, alguns vão morrer, mas outros vão pré-existir. Agora imagina, uma reprodução assexuada é um ser que se divide em dois, então é um clone, uma clonagem. Então esse é igual a esse. Se todos forem iguais, se um ficar doente, outros ficam também. Tem alguma alteração no clima, vai dar problema também. Então nesse caso, a reprodução sexuada, pensando na maneira biológica, ela é mais interessante, porque quando há trocas entre seres, ocorre troca genética, então aquele ser ele vai ser resistente, então tem mais chance de sobreviver. Bom, vamos voltar para a aula. Agora sim, vamos falar um pouquinho dos tipos de alga. Então as algas, elas podem ser microscópica ou macroscópica. A primeira aqui que eu trago, essas três primeiras vão ser microscópicas. Então eu vou trazer aqui que também cai muito em vestibular, a euglena, que é essa que tem um aspecto meio verde. Então é essa euglena. Então se verem algum vestibular, a euglena é um tipo de alga microscópica verde, simples, então a gente só consegue observar assim dessa forma, através de um microscópio. Depois nós temos uma célula bem interessante, que é as pirrófitas. As pirrófitas, né, elas fazem um efeito na natureza bem interessante, chamado de maré vermelha. Quando elas estão em grande quantidade, né, aglomeradas, então elas vão trazer esse aspecto, que você logo vai ver aí. Aqui é um formato de uma alga pirrófita, e aqui o que ela faz na natureza quando está em conjunto. Parece que a água está até com sangue, mas na verdade é a junção dessas algas que traz esse aspecto para o ambiente. Bom, e a última que a gente vai ver aí das algas microscópicas, que é as diatomáceas. Então, as diatomáceas, dá uma olhadinha, ela tem essa característica como se fossem umas válvulas, né? Que ela é dividida em dois, você consegue observar aí, né? Então, são duas válvulas que vão fazer esse aspecto. Bom, as algas microscópicas são esses tipos os mais conhecidos. Agora, as algas macroscópicas, aquela que a gente não precisa do microscópio para observar. Vamos lá. A primeira que a gente vê aqui é as paeófitas, né, que são as algas pardas, que são utilizadas na alimentação, cosméticos, muitas coisas. Dá uma olhadinha. Essas florestas, né, dessas algas paeófitas aí, elas conseguem ter até 60 metros aí de comprimento, de altura. Então é algo bem interessante. A outra alga que nós temos é a alga vermelha, né, as rodófitas. Então as algas vermelhas também podem ser utilizadas, né, na alimentação. Você dá uma olhadinha aí, eu coloquei agar. Esse agar é utilizado na parte da indústria farmacêutica, de cosméticos, algumas coisas nesse sentido. Então essa aqui é a alga vermelha. E nós temos como último tipo de alga aí para a gente falar, as clorófitas, né? Então as clorófitas, elas também são bem conhecidas, porque elas são utilizadas, ela vai dizer assim que ela é uma das, eu até coloquei no slide, né? Que é das
das algas aí mais próximas dos vegetais mais evoluídos, né? Também serve como alimentação e ela é conhecida como alface do mar. Dá uma olhadinha. Essa seria a nossa alga clorófita, ou alface do mar. Vamos então para o próximo grupo, saindo aí do grupo das algas. Vamos lá. Para o grupo então dos protozoários. Então vamos falar um pouquinho das características gerais. Então os protozoários, eles são eucariontes. No caso, eles não são autótrofos, então eles são heterótrofos. Podem ser, viver de vida livre, ou eles serem parasitas, causar doença, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. São encontrados água doce, ambiente úmido ou água salgada também. Agora vamos lá para o próximo. Como que eles são classificados? Então a gente tem 4 grupos e eles são classificados de acordo com a estrutura de locomoção deles. Então vamos lá para o primeiro. Então o primeiro que a gente vai ver aí é os risópodes. Então risópodes, eles possuem um negócio que chama pseudópodes. Você que talvez já viu lá em português um pseudônimo, né? O autor que ele escrevia com um nome falso, né? Pseudo significa falso, pseudofruto, enfim. Então, pseudópodes, podes é pé, pseudo falso. Então, eles têm falsos pés. Então, é uma estrutura mole que vai com esses falsos pés se locomovendo para que ele possa sair do lugar, né? Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês. A Entamoeba estolística, que causa disenteria, mas um exemplo também bem conhecido seria a ameba. Então, a ameba também seria um protozoário aí, né, do tipo dos risópodes. Vamos lá para o próximo. O próximo, então, é o grupo dos flagelados. Então, eles vão se locomover por flagelo, tipo um rabinho ali que ele tem, de uma maneira assim, bem mais simples falando. Então, exemplo aqui, eu trouxe a figura da giardia lamblia, né, que vai causar a doença giardíase, tricomonas, né, tricomaníase, né, então alguns seres aí conhecidos e principalmente esse é bem conhecido, Trypanosoma cruzi. Você vai falar cruzi, né, o que está acontecendo? Mas na verdade o Trypanosoma cruzi, ele é bem conhecido por causa de uma doença, né, mais comum na região norte do nosso país, mas também a gente encontra alguns casos aqui na região sudeste, que é a doença de Chagas, né? Então, o Trypanosoma cruzi é um protozoário que está dentro do barbeiro, né, que é um mosquito. Então, como que funciona? Esse protozoário, esse barbeiro, ele vai sobre a pele da pessoa, ele acaba defecando na pessoa, a pessoa não percebe, muito pequeno, e isso causa coceira. No causar a coceira, você causa microlesões na pele. Causando microlesões na pele, esse protozoário que saiu nas fezes desse barbeiro, então entra na corrente sanguínea e ao longo prazo pode causar inchaço, né? Um inchaço aí do coração, um inchaço aí do fígado, do baço, né? Então por isso que a gente fala coração chagáceo, o coração ele aumenta de tamanho e dependendo do caso, o estágio que a pessoa se encontra, não há cura, há tratamentos, remédios, né? Isso era muito comum em casas que a gente falava de pau a pique, né? Que era mais de barro, assim, onde esses barbeiros eles gostavam de ficar. Né? Então não é muito comum aqui na nossa região sudeste, mas temos que tomar cuidado. Lembrando que não é ele o causador, não é o mosquito, né? Mas ele leva, né, esse protozoário dentro dele, né? Então mostrando aqui, no caso, o Trypanosoma cruzi, ele se locomove então por flagelo. O próximo que a gente vai ver, então ele é os ciliados. Olha, o nome já fala, ciliados, lembra aqui. Então, os ciliados, ele usa os cílios. Então, nós temos aqui também um que é muito comum, você talvez vai ver com certeza no livro de biologia, numa prova, que é o paramécio. Então, o paramécio, que é essa estrutura simples celular, se você observar em volta aí na parte mais branca da visualização, você consegue ver pequenos cílios, né? Então ele se locomove através desses pelinhos aí, né? Dizendo assim, desses cílios. E o último que nós vamos ver é o esporozoários. Os esporozoários, qual a característica? Não tem estrutura
de locomoção. Então, esses porozoários, eles não vão ter nem cílio, não vai ter flagelo e nem vai ter pseudópodes. Exemplo é a malária que eu coloquei aqui, o Plasmodium. A malária também é uma doença mais endêmica lá da região norte do país. É bem complicado. Quem já viu vários seriados na televisão sabe que a malária, quando a pessoa acomete, né, a malária tem febres altíssimas, dores muito fortes no corpo e, dependendo do caso, pode ir a óbito, né? Também transmitida por um mosquito, mas que dentro desse mosquito também tem um plasmódio, que é o protozoário. Certo? Estamos encerrando praticamente a nossa aula e você pode estar perguntando, nossa, mas que esse grupo tem de bom para nós? Qual é a sua importância? Então vamos lá. Importância, primeiro, todo ser vivo ele pertence a uma cadeia alimentar, isso é básico. Segundo, algas, importantíssimo na produção de oxigênio do planeta, então ajuda também. Algas serve também para alimentação, né? Quem gosta, eu não sou fã, mas o pessoal que gosta de comida japonesa, né? Nem sei direito lá, os sushi, sei lá, aquelas coisas que são enroladas no arroz, não é assim, né? São tipo de algas, né? Existem remédios, existem probióticos, né, que são remédios para o nosso intestino, que são feitos de alga. Existem cremes, né, indústria farmacêutica, então eu coloquei os cosméticos que utilizam de algas, que tem grande parte de colágeno, que ajuda a nossa pele. E também, algo que não é bacana, que é a questão das doenças, né? Então, infelizmente, quando a gente fala de protozoário, então lembra, protista é o reino. O reino se divide em duas coisas, algas, e se divide também nos protozoários. Algas é bacana, pode servir de alimento, tudo, né? Cosméticos, enfim, várias coisas. Protozoário, para nós seres humanos, tem a ver com doença, então não é algo muito agradável. Então, quando se fala do protozoário em si, é problema, é malária, é doença de Chagas, é outras doenças aí que existem, né, elefantíase e outras coisas. Não deu tempo de colocar, não dá para colocar aqui que é muito extenso, né, giardíase, um monte de coisas que pode sim causar alguns problemas aí graves e sérios. Então a gente tem que tomar cuidado e muitas dessas situações são às vezes por falta de higiene, às vezes são por lugares, né, que são menos favorecidos. Então a gente tem que tomar sempre nossa cautela e cuidado. Certo, pessoal? Então estamos encerrando aqui, concluindo. Então, reino Monera já liquidamos, reino protista liquidamos. Logo mais aí estarei colocando também sobre o reino Fungi, que é o reino dos fungos, certo? E aí a gente se aproxima aí das plantas e dos animais, que daí vai ficar muito mais fácil, muito mais interessante, porque é algo que vocês têm mais conhecimento, ok? Façam as atividades, continue acompanhando as aulas do Centro de Mídias, que complementam tudo que a gente está vendo, e a gente se encontra aí na próxima aula. Obrigado, valeu galera, até mais.